A paz do Senhor Jesus. Quem está falando aqui é o professor e pastor Douglas Steinbach. Hoje nós estaremos falando sobre religiões comparadas com a temática O Deus Revelado na Bíblia. Essa aula está sendo feita para a turma de bacharel em teologia da Faculdade de Teologia Semear, FATEOS. Esta aula está abrangendo o dia 17 de março. Então estaremos abordando, dentro da temática O Deus Revelado na Bíblia, os seguintes subtópicos: a existência de Deus, os nomes como de Deus, os atributos de Deus. Dentro dessas três temáticas, iremos então tentar compreender mais um pouquinho daquilo que é Deus revelado nas Escrituras Sagradas. A existência de Deus. A Bíblia, ela não prova de maneira cabal a existência de Deus, porque ela declara apenas que Deus existe. Não há uma prova racional desta existência. Deus, ele não se preocupa em provar isso, porque Deus quer que a humanidade venha chegar ao seu conhecimento através da sua revelação, como um ato de eterna misericórdia e compaixão para a humanidade decaída. Em Gênesis capítulo 1, versículo 1, podemos ver também que Deus, ele existe antes do próprio princípio. A ele existir antes do próprio princípio vai indicar que ele é atemporal, que antes de existir o tempo, o espaço de tempo cronológico ou o espaço espacial, a parte geográfica, Deus, ele já existia. Por quê? Porque ele é causa sui. Em Êxodo capítulo 3, versículo 14, ele declara que ele é, eu sou. Isso demonstra que Deus, ele não precisa de nada, circunstância alguma para existir. Deus não nasceu, Deus não foi criado, ele apenas é. Desde a eternidade passada, eternidade presente e eternidade futura. No Novo Testamento, quando fala a respeito da existência de Deus, vai um pouquinho mais além, pois mostra que a própria criação exige do raciocínio humano a existência de um Criador. Paulo tenta demonstrar essa lógica em Romanos capítulo 1, do versículo 19 ao versículo de número 20, aonde o homem ele consegue ver, observar tudo em sua volta, a história, a natureza, a terra, e desta forma chega ao entendimento de um Criador e assim dá glória a ele quando o reconhece. Não existe como a gente definir a Deus. De forma alguma, não tem palavras técnicas na teologia, na filosofia, ou na literatura, seja ela a própria literatura hebraica, nós não temos como definir a Deus. Deus, ele é incompreensível à mente humana. Contudo, ele se torna revelado à mente humana de uma maneira compreensível. Jó, no capítulo 11, versículo 7, nos diz exatamente este ponto. Para entender mais um pouco do Deus revelado na Bíblia, temos de estudar alguns nomes que são ditos nas Escrituras Sagradas. Esses nomes, eles vão indicar a personalidade de Deus, característica de Deus, vai indicar Deus agindo na história da própria humanidade, e desta maneira vai abranger mais a tentativa do ser humano de buscar um conhecimento desse Deus maravilhoso. Vimos os nomes genéricos.
Os nomes genéricos são aqueles que também eram utilizados por divindades da antiguidade no Oriente Próximo. El, Elion, Eloá, todos esses nomes, eles também eram utilizados por deuses antigos e correlacionados também a Deus. Isso demonstra que existe uma natureza antropológica do homem acreditar em um ser superior e buscar um ser superior que procura agradá-lo, que vai procurar agradá-lo, que vai procurar compreendê-lo, que vai procurar servi-lo, até mesmo para que venha a ser suprida todas as suas necessidades. Também existem os nomes específicos. Os nomes específicos, eles são relacionados diretamente e exclusivamente a Deus. Dele nós podemos ver El Shaddai, nós vimos também Adonai, Yahvé ou Yahvé Sabaoth, o Senhor dos Exércitos. O Senhor dos Exércitos vai mostrar a soberania de Deus. Um Deus onipotente que governa até mesmo aqueles que são opositores aos seus propósitos nesta terra. Vimos os nomes compostos. Os nomes compostos, eles são direcionados a momentos da história do ser humano. Quando o ser humano, em dados momentos, nas escrituras sagradas, enxergava uma intervenção divina, ele atribuía aquele propósito ou atribuía aquele momento juntamente com um nome já conhecido de Deus. Podemos ver Yahvé Jireh, em Gênesis, capítulo de número 22, versículo 14. Abraão, quando questionado pelo seu filho, cadê o cordeiro? Ele diz, Yahvé Jireh, Deus proverá. Deus proverá o cordeiro para a sua salvação, Deus proverá o cordeiro para te livrar da morte. E assim é o pensamento do Deus que provê. Deus provê aquilo que a circunstância necessita naquele momento, aquilo que o homem necessita na circunstância definida para que possa enxergar a grandeza dele naquele dado momento. Vimos também Yahvé Rafá, em Êxodo, capítulo de número 15, versículo 26, aonde é demonstrado de uma maneira clara que é a cura quando não tem esperança da mesma. Esta cura, ela vem de Deus. Não é apenas um ato de curar, mas é um ato de regeneração do próprio ser humano. Podemos também, ao compreender mais um pouco do Deus das Escrituras Sagradas, desse Deus revelado, ao olhar os seus atributos, nós iremos ver os atributos que são atributos absolutos e os atributos relativos. Os atributos absolutos são aqueles que pertencem unicamente a Deus. Os relativos são aqueles que primeiramente pertenciam a Deus, mas ele correlacionou com outras criações, seja estas criações espirituais ou criações carnais. Vimos também os atributos morais. Esses atributos morais, eles são diretamente relacionados com os seres morais, com os homens, com a humanidade, porque esta acaba herdando tal moralidade para a prevenção da sua própria existência. E também podemos enxergar de uma maneira mais teológica, baseado em muitos teólogos escritos dos mesmos, que todos esses atributos de Deus, eles vão estar divididos entre dois, que são os atributos incomunicáveis
e os atributos comunicáveis do Senhor. No próximo vídeo estaremos falando sobre esses atributos. Que Deus abençoe.